A anarcofilosofia faz uma abordagem politicamente incorreta dos temas e da história da filosofia, destacando a visão de mundo dos homens de negócio e das pessoas de ação, os quais se orientam pelo discernimento, pela intuição e pelos instintos, em contraste com o pensamento dos homens de ideias, os filósofos e os intelectuais. O livro revisa temas da filosofia ao destacar que o estudo da ética, por exemplo, é negativo porque desconsidera a individualidade, já que tem em conta uma verdade comportamental, o que evidentemente é contrário à ideia de liberdade individual e ao fato de que o limite único para a ação humana deve ser a vida, a liberdade, a propriedade alheia, a propriedade em termos gerais, não uma ideia ou um conceito de certo ou errado criado por alguém. O livro chama a atenção para a necessidade de se modernizar temas filosóficos muito debatidos no passado, mas exatamente fora da realidade atual do nosso cotidiano. Revisa também a história da filosofia desde os pré-socráticos, destacando a natureza coletivista e antinatural de muitas ideias desses pensadores, sempre interessados ou sobre um ideal que nega a vontade individual, ou sobre a valorização de reflexões a respeito dos problemas sociais e existenciais que buscam tentar frear a ação das pessoas na aventura pela vida, estimulando o enquadramento de seus comportamentos a padrões ou sistemas de ideias, o que tende a trazer como consequência o autoabandono dos que se rendem à contemplação delas. A ideia do livro é fazer uma crítica aos sistemas de ideias como sendo agressivos ao discernimento, ao instinto e à realização do indivíduo, o que faz da filosofia não um mecanismo de libertação pelo tal do senso crítico, como se divulga, mas um estudo que segue o discernimento, um mecanismo natural tão importante para iluminar a caminhada das pessoas e estimula um comportamento automático porque baseado na repetição das ideias alheias, não na maneira pessoal de se ver as coisas, algo igualmente contrário à sua proposta de libertação, conforme tanto se afirma. Dessa forma, o sujeito sai de um automatismo e passa a outro, porque só muda de modelo de programação mental. A orientação dos questionamentos e dos estudos filosóficos consagrados busca chocar-se contra a natureza e a ordem natural das coisas, com a proposta de correção do pensamento para se chegar a definições, padrões e sistemas ideais, negando que há de mais libertário na vida humana, que é a vontade individual, algo bastante apreciado pelas pessoas de ação e pelos homens de negócio, os quais querem viver a vida com fé, natural ou religiosa, sem duvidar de como as coisas são e por que são. Inclusive as pessoas do senso comum, tão criticada pelo mundo filosófico. Boa parte dos questionamentos filosóficos nesse sentido constitui-se em fantasias que não encontram paralelo na realidade, mas que encantam cultivadores dessa matéria como se ela fora uma religião. Veem o pensamento como algo mágico capaz de mudar as coisas e construir o mundo de suas utopias e das utopias dos filósofos, da qual a assessoria de um pensador a um absolutista, um ditador, como pregava Voltaire, é um ótimo exemplo. E sua prática nas escolas e universidades, que tem uma orientação de subversão aos valores capitalistas, prega como substituto os valores coletivistas e socialistas, jamais a libertação do indivíduo do verdadeiro ente opressor. Porque, no fundo, trata-se apenas de convencer quem é que controla melhor a vida das pessoas para que as coisas deem certo, como eles falam. O livro também destaca o quanto a filosofia estimula a desvalorização da observação e da praxis como método de percepção da realidade, porque seu estudo se centra no mundo das ideias. E, finalmente, critica a investida dos intelectuais contra os homens de negócio, contra as pessoas de senso comum, que são tratadas como inferiores e superficiais, e contra as pessoas de ação, como sendo alienadas apenas porque não leram Kant ou Sartre.